E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí uma ilustração do personagem Ioro do jogo Valorant, produzido aí pela Riot Games, a mesma produtora do jogo LoL, né, o League of Legends. Esse desenho que a gente vai estar fazendo vai ser um card inspirado naqueles cards que eles colocam no perfil do jogador no Valorant. E aí a gente vai estar fazendo uma arte utilizando o personagem Ioro. E aí pessoal, meu nome é Jackson e como eu já falei, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma ilustração pro jogo do Valorant, aí uma fanartzinha, né, para aquelas skins de cards que eles têm. Primeiro eu faço aí uns esboços de qual pose mais ou menos eu vou querer, né. Eu já tinha em mente mais ou menos a ideia, que era o Ioro, né, como um personagem que utiliza aquela máscara de samurai para entrar em outro plano lá, um portalzinho, e ele entra em outro plano dimensional. Eu resolvi fazer 3 sketchzinhos com ele roubando essa máscara antes dele ter ela propriamente no jogo, né? Então eu fiz aí essas 3 artes, né? A primeira ali do cantinho ele já tirando um vidro de algum local, né, que tem a máscara. Aí na segunda de baixo ali tem ele atrás de um armário com as 3, como se ele estivesse roubando de um museu, e em cima ele meio que abrindo as portas de um local onde está guardada a máscara, que é nessa que a gente vai estar trabalhando, que eu achei que ficou mais dentro do que eu estava imaginando mesmo, né, que estava dentro do que eu esperava para a ilustração. Primeiro eu vou refinar um pouquinho ali algumas áreas da arte, né. Peguei uns elementos de referência antes de fazer, e a ideia era trazer um conceito dele roubando um museu de arte oriental. Conforme eu vou evoluindo aí nessa ilustração, eu acabo optando em dar uma mudada, tanto que eu até utilizei algumas referências aí de um estúdio que produz as artes do Valorant, né, que é o Envar, se não me engano. É o estúdio Envar, que foi aí fundado pela Atey Gailan, né, fundadora e diretora de criação. E também peguei umas referências observando, né, os desenhos da TB Choi, que ela começou a fazer umas artes conceituais aí para o Valorant. Então, eu, observando um pouquinho as ilustrações deles lá no ArtStation, eu acabei achando interessante ali a forma e vou dando umas pequenas alteradas na arte. Já nessa etapa vocês vão ver que eu volta e meia eu coloco algumas cores para observar. Ali eu coloquei como se fossem as cores bases, mas realmente é mais para a observação do conceito aí da ilustração que a gente vai estar fazendo ainda. Eu coloquei uma iluminação para ver mais ou menos qual que é o ambiente, o clima que eu quero para o ambiente, né, para ver se vai ficar interessante dessa forma ou não. E aí depois eu começo a trabalhar um pouquinho para ver que tipo de material vai ficar em cada área, o que seria ali no fundo, né? Eu pensei inicialmente era para ser um museu, eu pensei naquelas varetas altas onde ia até tipo uns capacetes, uns elmos de samurai, uns quadros japoneses lá atrás, né? Essa era a ideia. Até a corrente na lateral da porta quebrada, eu coloquei como se ele tivesse arrombado ali para estar roubando a máscara. Mas eu ainda vou retrabalhar um pouco essa parte e ainda pensando um pouco sobre a iluminação que eu quero utilizar, que foi algo que eu demorei um pouquinho para decidir, porque eu queria um clima assim mais obscuro, como se ele estivesse roubando mesmo, então não podia ser algo muito claro, porque ia aparentar estar de dia. Outra coisa era tentar já trabalhar um pouquinho as formas das sombras do personagem, então eu joguei ali um pouquinho mais de tons de cinza para mim ver o que era mais escuro, o que era mais claro na roupa do personagem. A máscara também eu dei uma trabalhadinha, mas quando eu jogava as cores por cima, ainda as próprias cores ficavam muito claras, então depois eu dou uma diminuída aí na intensidade da iluminação mais ainda, para conseguir deixar essas cores mais escuras. O armário ali eu achei bem legal, o jeito que eu já estava trabalhando com ele, aquele armário do meio. Eu dei uma olhada porque me veio muito à mente esse tipo de ornamento para estar segurando, quando eu dei uma observada em referências de museus mesmo, que tinham tipo como se viesse nessas caixas de madeira ornamentadinhas do orientais, né? Então eu achei bem legal estar utilizando. Eu tinha até umas referências aqui de uma vez que eu fui no museu e acabei vendo um armário desse bem parecido. E aí, conforme eu fui evoluindo, só fui acrescentando alguns detalhes. Já a questão do museu como background, eu mudei e acabei deixando como uma fábrica da Kingdom, né?
Então aí ficou bem mais parecido aí com uma fábrica, né? Um laboratório talvez, eu deixei ele mais obscuro e fiz aquelas pichações atrás do Yoro que eu vi numa arte-chave dele lá dentro do ArtStation dos estúdios que produziram as artes dele, né? Quando ele estava sendo lançado dentro do game. Então eu achei bem legal estar trazendo essa questão das pichações dele, né? Como se fossem avisos, enquanto ele rouba a máscara para depois deixar ali o aviso dele escrito pichado nas paredes, que ficou bem interessante. Aí lembrando, se você estiver curtindo, tiver mais ideias, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha. Não esquece de seguir a gente para não estar perdendo nenhum dos próximos vídeos, que quem sabe eu possa estar trazendo outro personagem do Valorant. E essa é a nossa arte finalizada do Yoro roubando aí um dos laboratórios da Kingdom. Muito obrigado e até a próxima!